Deus, Ele, de onde Ele nos tirou, o que Ele fez em nossas vidas, é só o motivo de nós louvar e exaltar esse Deus. Pegou nós de lá, da porta do vazio, do futuro, alguns da prostituição, das drogas, nos lavou, nos remiu com seu sangue, escreveu o nosso nome no livro da Bíblia, nos batizou com o Espírito Santo e está cada dia após dia cuidando de nós em cada detalhe. Então é motivo só de nós glorificar e exaltar esse Deus, não é verdade? Nesta noite eu quero convidar a igreja a se colocar de pés e abrir comigo aí a sua Bíblia, aleluia. Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. No livro de Mateus 3, versículo 17. Mateus 3, versículo de número 17. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome do nosso Deus. Amém? Vamos fazer a leitura para ir no tempo. Aleluia, Jesus. Mateus 3, versículo 17, vai nos dizer assim: E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me compraz. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me compraz. Amém? Agora eu quero que você abra juntamente comigo a sua Bíblia entre o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e entre o livro de Mateus. Eu quero que você abra comigo aí. Você vai entrar em algumas páginas em branco. Só vai ter páginas em branco aí nessa parte, amém? Entre Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, e Mateus, aleluia. O primeiro livro do Novo Testamento. Glória a Deus. Deus tem algo para falar com você nesta noite. Você crê nesse mistério? Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado. É entre Malaquias e Mateus. É as páginas brancas que tem na Bíblia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não tem nada escrito. Amém? Amém. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Aqui tem crente bom de vida, aleluia. Eu já vejo crente que já chora, aleluia. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Amém, igreja? Deus tem um mistério a ser revelado, aleluia, para a sua vida nesta noite. Glória a Deus. Vamos encontrar aí? Tem alguma coisa escrita aí, igreja, nessas páginas em branco? Tem alguma promessa escrita aí nessas páginas em branco? Aleluia, Jesus. Pode se aceitar, amém? Não tem nada escrito aí nessas páginas em branco. Mas tenha certeza absoluta que essas páginas em branco que estão aí, elas têm um propósito de Deus, amém? Essas páginas em branco que tem aí, igreja, é um período neotestamentário, um período em que estava findando ali no Antigo Testamento para começar o Novo Testamento. Essas páginas em branco que tem aí não é nada mais, nada menos se referindo ao período do silêncio de Deus para o seu povo, que Deus serve, aleluia. Essas páginas em branco que você viu aí não tem nada escrito. Ela não está aí porque não tinha mais nada para escrever, não tinha mais nada para estar aí. Simplesmente ela está aí porque foi um período em que Deus se silenciou perante o seu povo. A palavra do Senhor, ela é clara em nos dizer, em cada capítulo, promessas que Deus fez para mim e para a sua vida. Mas quando você abre nessas páginas aí, você pode ficar sem entender por que essas páginas aqui. Tem pessoas que sabem, tem pessoas que acham que está aí porque acabou e está ali para escrever alguma
está nos livrando em propósito, aleluia? E Deus ele tem propósito para a sua vida nesta noite, amém, igreja? Louvado e glorificado ao nome do nosso Deus. Outro período, igreja, que Deus começou a usar os seus profetas. Deus ele começou a usar os profetas para levar o seu povo. Deus começou a usar as profetisas. Deus começou a usar, aleluia, o seu povo que tinha compromisso impossível no Antigo Testamento para estar falando
E ali, igreja, uma coisa mexe comigo quando eu estava lendo esse texto. Que vai passar 400 anos, 430 talvez, e o Senhor no silêncio. Mas quando chega aquele tempo, Deus, Ele agora resolve a se manifestar para o seu povo. Deus agora, Ele vai ter ali de culto uma jovem chamada Maria. Ele vai de culto ali com uma jovem chamada Maria, uma jovem virgem. E ele agora na igreja, ele o Espírito Santo de Deus vai conceber aquela jovem ali, para que ela venha dar a luz ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali quando ela dá a luz ao nosso Senhor, está sendo simplesmente o silêncio de Deus sendo quebrado na vida daquele povo. Está sendo simplesmente o silêncio de Deus, aleluia, sendo quebrado diante daquela nação. Quando aquela mulher, ela consegue a luz
chegando diante de uma menina que já se encontrava morta e dizendo para aquela menina: levanta-te, aleluia. Chegando diante daquela menina e dizendo: ei, Talita Cumi, levanta-te e come, aleluia. Deus te fala nessa noite: ei, levanta esse alimento, aleluia, porque grande é os projetos que eu ainda tenho para realizar na tua casa.
porque alguém não te ligou, porque alguém não passou uma mensagem para você. Tenha certeza que Jesus Cristo, Ele tem estado 24 horas ao nosso lado, amém? É você deitado, dormindo, e Ele lá cuidando, ainda que está em silêncio. É você se levantando para o teu trabalho, cuidando dos seus afazeres, e Ele está ali do seu lado, te contemplando, te guardando, te livrando de todo mal, e o nome dele é glorificado, amém? Somente a aleluia. São as palavras que o Senhor colocou sobre a minha vida para estar passando para a igreja, amém? Eu glorifico ao Senhor, porque Ele é Deus de respostas, e Ele troca respostas sobre a vida de pessoas nessa noite. Aleluia. Tenha certeza que quando você chegar lá no seu lar, não é amanhã, não é hoje, você vai ver a resposta de Deus lá dentro. E você vai viver um novo ciclo, aleluia. Uma passagem de tempo. Porque talvez você passou por alguns momentos com essas páginas em branco. Talvez você passou por alguns períodos com essas páginas que nós olhamos aqui em branco. Mas tenha certeza que a tua história ela não acabou. Ela não tem um ponto final. Mas ela tem 3 pontinhos. E esses 3 pontinhos quer dizer continuação, amém? É continuação da história da tua vida, da tua família, do teu casamento, e o nome do Senhor será glorificado, aleluia. Aplauda o Senhor das palmas, e o nome do nosso Deus é glorificado, amém, igreja? Vamos nesta noite estar encerrando o nosso culto. Eu convido você a se colocar de pés, louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Na sexta-feira estaremos aqui novamente, adorando, nos revestindo da palavra, do alimento, do pão, nos fortalecendo. O Senhor vai nos dar novamente uma porção dobrada neste lugar, para nós conseguir caminhar mais uma caminhada, amém? No domingo vai ter um culto infantil com toda a igreja. Convide pessoas, igreja. Traga crianças, convide sobrinhos para estar aqui ouvindo a palavra, alimentando a palavra do nosso Deus. Será uma festa linda e o nome do Senhor vai ser muito glorificado, amém? Estenda suas mãos nesta noite, aleluia. Que o amor